Então, pessoal, às vezes mostrar, acho que é melhor do que falar, né? E, então, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês sobre essa questão do fio de malha, que eu já comentei algumas vezes no meu Instagram. Esse vídeo eu tô fazendo pra quem já trabalha com crochê em outras modalidades, ou até você mesmo que nunca fez crochê e que quer trabalhar com fio de malha. Como eu já comentei algumas vezes também, o crochê, ele não é igual. Ah, é só um crochêzinho, um tapete, uma roupa, um cesto, um bichinho. Não é tudo igual. Do mesmo jeito que a gente tem na medicina as especialidades, nas profissões, no crochê também é a mesma coisa. Então, mesmo quem já faz crochê há muito tempo, quem está acostumado a fazer amigurumi, que está acostumado a fazer tapete, pode ser que na hora que vai pegar o fio de malha, vai estranhar bastante. Por quê? No crochê, a gente está acostumado com uma modalidade que a gente chama de gráfico ou receita. Vou pegar um rapidinho para vocês verem. Esse aqui é um exemplo, né, de uma receita, no caso de amigurumi, que ela vem falando aqui pra mim, os pontinhos que eu uso, material, a quantidadezinha de pontos, né. Essa aqui é uma receitinha gratuita lá do site da Boneca de Crochê, de polvinho. Ou então, pro pessoal aí que é um pouco mais tradicional, as saudosas revistas de crochê, que nós temos os gráficos com aqueles símbolos, né, que a gente vai seguindo e não importa se eu ou você for fazer, vai ficar bem parecido o nosso trabalho, porque a gente seguiu a mesma receita. No fio de malha, já começa, acho que pra mim a maior dificuldade foi essa, tem que entender isso. Vai muito mais de você sentir como tá ficando o seu crochê do que você acompanhar a receita, tá? Por que que eu digo isso? Porque primeira coisa, o fio de malha, ele é produto de resíduo, ou seja, são sobras de malharia, de indústrias, que o pessoal pega e faz os rolos do fio de malha, tá? Então, tem diversas marcas. Então, da mesma forma que nós temos lá nos fios convencionais, nós temos fio de algodão, fio de acrílico, fio sintético, poliéster, a malha também ela pode ser feita de vários tipos de tecidos diferentes. Então, consequentemente, o que pode acontecer? Alguns a gente vai vir a malha mesmo, ó. Essa aqui, você pode ver, ó, vocês estão vendo que ela é mais... Ela tem uma elasticidade, ela é uma das que eu mais gosto de trabalhar, de pegar. Por isso que quando a gente fala assim, quando você for escolher fio de malha, se possível, escolha presencial. Se possível, pegue no fio de malha, tá? Ó, esse aqui, ele é mais elástico, então ele fica mais fácil de trabalhar. Da mesma forma, a gente tem esses fios super gostosos, a gente vai ter fios que já não são tão elásticos assim. Por exemplo, esse aqui eu tô sofrendo um pouquinho pra fazer, é um cestinho, mas ó, não estica praticamente nada. Ele é um pouco mais durinho, mais sequinho, então ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, mesmo se for uma peça pequena, você tem que tomar cuidado, porque na hora de fazer os pontos, pode ser que você vai forçar mais a mão, vai forçar mais o braço, né? E se não tomar cuidado, pode acabar machucando. Às vezes a gente tá acostumado a fazer aqueles pontos bem rapidinho, né? Com os outros tipos de crochê, e aqui, dependendo do fio que você tiver, você já não vai conseguir isso aí, tá? Outra coisa também, a gente que faz amigurumi, como eu, a gente tem mania de apertar super o pontinho para ele ficar bem fechadinho. Aqui no fio de malha você já não pode fazer isso, porque senão você vai deformar a sua peça, tá? Porque se ficar... Eu demorei um pouco para aprender isso, né? As minhas primeiras peças ficaram bem tortinhas, ficaram... Ainda não tão perfeitas, né? Mas são melhores do que no começo. Começa a engrungir para dentro a carreirinha, né? O cestinho não vai ficar retinho, então demorou um pouco até eu pegar. É como se você pegasse uma nova coordenação motora, tá? Então você pode ver, ó, esse fio aqui ele já não é tão elástico. Se eu começar a apertar ele demais aqui, ele vai deformar. Então, de uma certa forma, quando eu vou fazer o meu pontinho, eu tenho sempre que tender a puxar ele um pouco mais para cima, deixar ele de uma certa forma folgadinho, né? Para ele poder ajustar, para ele assentar, para mim poder arrumar aqui os pontinhos para ele ficar
legal. Se você apertar demais, corre o risco dele ficar barrigudinho o cesto ou a peça que você vai usar e ele não ficar legal, tá? Ó, esse aqui é um outro fio. É a mesma marca desse rolinho aqui. Quem compra desse aqui sabe de qual rolo. Só pelo jeito de enrolar o fio, você já sabe que fio que é esse. Ele também, ó, nem um pouquinho elástico, tá? E você pode ver, ó, olha só. Mesmo sendo fios da mesma marca, eles têm uma certa diferença, ó, de espessura. Mesmo sendo ambos fios de malha, ó, a diferença aqui, tá? Aqui talvez nem tanto, mas eu tenho, deixa eu pegar um outro rolinho que eu tenho aqui. Que esse aqui supostamente é premium, ó. Veja só a diferença, tá? Então, aqui já é uma coisa pra gente se atentar. Esse aqui é mais grossinho, mas ele não é tão elástico quanto esse outro aqui, tá? E mesmo que você pegue um fio assim mais elástico, o que pode acontecer? Como foi o caso aqui dessa pecinha que eu parei, era para ser uma necessairezinha porta-moeda, eu ia fazer os dois ladinhos. Uma cor muito bonita, o fio relativamente elástico, mas o que aconteceu? Eu fui trabalhando aqui, aqui no meio, não sei se vocês estão percebendo, ó, tem um pedacinho aqui que tá mais fino que o restante, tá? Então, isso aí também é um dos pontos que a gente tem que prestar bastante atenção quando formos trabalhar com o fio de malha, quem tá acostumado com os outros crochês, tá? E como que a gente dribla isso? Usando várias agulhas, tá? Essa minha aqui já tá até machucadinha, mas é assim, tá, gente? Eu uso a partir das 6, dependendo do que eu vou precisar fazer aqui, dependendo da peça, né? E vou intercalando, por exemplo, os cestinhos que eu faço, quando eu uso um fio mais grosso, mais uniforme, eu costumo usar a agulha 6, porque ele sai mais apertadinho e sai num pontinho legal, principalmente se for para fazer os cestinhos com o ponto baixo centrado. Mas com esse aqui, como é o caso, que é um fio mais fino, eu tô usando essa minha outra agulha aqui, que é uma agulha de numeração 8. Não sei se tá focando aqui pra vocês, ó. Numeração 8, porque aí, como ele é mais fino, a agulha maior vai compensar mais ou menos o tamanho dos pontos pra ficar mais ou menos igual os pontinhos que eu tô fazendo aqui, tá? E isso é uma coisa que a gente não costuma usar nos outros tipos de crochê. Normalmente a gente começa a mesma peça do começo ao fim e faz ela com uma agulha só. Aqui no fio de malha não, tá? Então, se você tá acostumado a fazer os outros crochês, esse aqui é uma rotina que você vai ter. Eu tenho agulhas aqui de vários tamanhos, mas as que eu mais uso aqui são a 6 e a 8, tá? Outra coisa também, que algumas pessoas gostam, outras não gostam. Eu gosto porque me ajuda a ter um pouco mais de agilidade, me ajuda a dar uma estrutura a mais. Você tem a opção de estar usando esses acessórios, né? E nem é o caso, isso aqui é uma base de MDF que você pode usar para cesto, pode usar para bolsa, pode usar para bandejinha, tá? Que ela já vem assim, perfuradinhas, e você vai trazendo os pontinhos aqui por dentro desses furinhos e vai fazendo. Assim, agora, para os pequenos não acho tão legal, mas para cestinhos maiores, que às vezes você quer um pouco mais de estabilidade, vai pôr um pouco mais de coisa pesadinha dentro, eu gosto de usar ela para poder deixar mais uniforme, deixar mais, para ele não desestruturar o cesto, tá? E tem várias outras técnicas também, como por exemplo, você utilizar caninhos de cristal em volta dentro das cadeiras para ele poder dar na estrutura. Eu vou ver se eu mostro depois, vamos ver se vai dar para me tirar ali. Eu tô fazendo um cesto bem grande, de 40 centímetros, usando mais ou menos essa técnica do fundo de MDF e os caninhos entre as carreiras, que ajuda bastante, tá? Eu tenho um tapete só de fio de malha, mas assim, não sei se foi a malha que eu usei, mas eu usaria malha só para tapetes pequenos, tá? Ou talvez para uns joguinhos de suplá, que ele vai ficar mais estruturadinho, tá? Por quê? Porque
Ele vai ficar legal, bonitão, pesado vai. Só que depois pra lavar, minha amiga, muito trabalho. Já tem outros tipos de fios no mercado, como por exemplo os barbantes de 24 fios, que acho que o mais conhecido é o espesso da Euroroma, que você consegue um efeito bem parecido com esse dos pontões assim do fio de malha, e você tem uma cartela fixa de cores. Então eu, se fosse para fazer um tapetão grande, eu preferiria usar esse tipo de barbante do que o fio de malha, tá? O fio de malha eu acredito que seja mais assim para acessórios mesmo, assim como mais os cestos, peças de pequenas a média. Eu não aconselharia ele para peças muito grandes. Eu tenho uma capa de puff em fio de malha, só que eu achei que ela ficou assim muito pesada, sabe? Para lavar, para manusear, eu não achei muito legal, não. Acho que tirou um pouco assim da leveza depois do crochê, né? Mas são essas as dicas por enquanto que eu tenho aí para dar para vocês, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma, espero que tenha ajudado, né? Se vocês tiverem mais alguma, coloquem aí nos comentários. E é isso aí. Beijão!